Trago notícia. Mas o que não é agradável, a gente hesita em dizer. Afinal, vai falar ou não? Decida-se para que se retire em seguida. Certo. Nesse caso eu falo. Um desconhecido acaba de sepultar o corpo de Polinices e desapareceu, depois de ter jogado terra seca sobre a sepultura e realizado os ritos necessários. O que está dizendo? Quem teve tamanha audácia? Cale-se antes que eu me irrite com suas palavras, se não quer se passar por imbecil ou por caduco. Dizes coisas admitindo que os deuses se interessam por esse morto. Seria para honrar com a sepultura que enterraram esse homem que veio queimar os templos de sua adoração, só para revolucionar seu país e suas leis? Já viu um deus honrar um criminoso? Que disparate! Sei muito bem que entre meu povo há pessoas que murmuram ofensas sobre meu governo, balançando a cabeça em desobediência e fazendo a cabeça de seus guardas. Não há para homem invenção mais funesta que o dinheiro. Ele corrompe as cidades, afasta os homens de seus lares e os arrasta para práticas vergonhosas. Quem é que o tem enterrado será punido, mais cedo ou mais tarde, afirmo sob juramento. E se não me trouxer o culpado pelo sepultamento, Hades não será o bastante para te receber. Foi ela que fez a extraordinária proeza. Nós a surpreendemos no momento em que sepultava o cadáver. Tem noção do alcance do que está dizendo? Tem certeza disso? Sim, foi ela que, apesar da sua proibição, estava dando sepultura ao morto. Mas como foi que você a viu? E como a surpreendeu? Eis como tudo aconteceu. Logo que voltei, nós retiramos toda a terra que cobriu o morto, deixando o corpo descoberto, já em decomposição, e fomos nos postar no alto da colina que há em torno, ao alcance da brisa, a fim de evitar que nos atingisse o mau cheiro. Cada um de nós estimulava os companheiros à vigilância, censurando rudemente quem quer que não estivesse atento. E isso durou, até que o disco solar alcançou o meio do céu, e o calor se tornou ardente. Nesse momento, uma ventania fortíssima ergueu um turbilhão de poeira, varrendo a região e arrancando as folhagens das árvores. Todo o céu escureceu, e nós, com os olhos cerrados, esperamos o fim desse castigo divino. Quando ele cessou, vimos esta jovem. Ela soltava gritos agudos, como um pássaro desesperado ao ver desaparecidos filhotes do ninho. Assim, perto do cadáver desenterrado, ela gemendo, proferiu maldições tremendas contra os autores do sacrilégio. Em suas mãos, traz nova porção de areia seca, e depois, erguendo um vaso cinzelado, faz sobre a cabeça do morto uma tríplice libação. Depois disso, nós corremos em sua direção e a agarramos, sem que ela demonstrasse o menor susto. A interrogamos sobre o que acabava de fazer e o que fizera antes. Ela não negou nada. Você, que mantém os olhos fixos no chão, confessa ou nega ter feito o que ela diz? Confesso que fiz. Confesso claramente. Fala agora por sua vez, mas fala sem demora. Sabia que por uma proclamação eu havia proibido o que você fez? Sim, eu sabia. Por acaso poderia ignorar se era uma coisa pública? E apesar disso teve a audácia de desobedecer a essa determinação? Sim, porque não foi Zeus que a promulgou. E a justiça, a deusa que habita com as divindades subterrâneas, jamais estabeleceu tal decreto para os humanos. Nem eu creio que sua autoridade tenha força bastante para dar poder a um mortal de infringir as leis divinas. E nunca foram escritas, mas são irrevogáveis. Não existem a partir de ontem ou de hoje. São eternas, sim. E ninguém sabe desde quando vigoram. Tais decretos eu, que não temo poder de homem algum, posso violar sem que por isso seja punida pelos deuses. Que vou morrer eu bem sei, é inevitável, e morreria mesmo sem a sua proclamação. E se morrer antes do meu tempo, isso será para mim uma grande vantagem. Quem vive como eu, no meio de tão fúnebres desgraças, que perde com a morte? Assim, o destino que me reservas é um mal que não se deve levar em conta. Muito mais grave teria sido admitir que o filho de minha mãe jazesse sem sepultura. Tudo o mais me é indiferente. Se te parece que cometi um ato de demência, talvez mais louco seja aquele que me acusa de loucura. Com seu caráter indomável, esta jovem revela que descende de um pai igualmente inflexível. Ela não se deixa dominar pela desgraça. Fique sabendo,
Os espíritos mais rígidos são aqueles que se deixam abater. O ferro tão duro vem a ser, quando aquecido, o metal que mais facilmente se pode dobrar e romper. Tenho visto cavalos selvagens que com um simples freio é dominado. Não convém, portanto, exibir um grande caráter quando se está à mercê de outra pessoa. Essa criatura agiu atrevidamente, desobedecendo às leis do vigor. E para agravar, com uma segunda ofensa, acaba de se gloriar do ato que praticou. Se essa atitude que assumiu ficasse impune, eu não seria mais um homem, e ela é que me substituiria. Mas seja ela filha de minha irmã Jocasta, e, portanto, mais vinculada a mim do que o próprio Zeus. Ela e sua irmã não escaparão do destino mais fatal, porque acuso a outra de haver igualmente premeditado o enterro do irmão traidor. Vá chamá-la. Eu a vi no palácio há pouco, desvairada, fora de si. Muitas vezes o espírito que pensa em executar uma ação perversa é traído por sua inquietação antes de realizá-la. Mas detesto também quando o culpado de um crime tenta dar a este um nome glorioso. Visto que já me tem presa, o que mais você quer além da minha morte? Nada mais. Com isso já me darei por satisfeito. Então por que a demora? Em suas palavras, tudo me causa horror. E assim seja sempre. Também todos os meus atos te serão odiosos. Que maior glória posso querer do que a de repousar no túmulo de meu irmão? Todos confessariam que aprovam o que eu fiz, se o terror não os reprimisse. Mas um dos privilégios da tirania é o de dizer e fazer o que quiser. Em Tebas, só você considera as coisas assim. Eles pensam como eu, mas para te agradar silenciam. E você não se envergonha de emitir essa opinião? Não vejo por que me envergonhar. Por ter prestado honras fúnebres a alguém que nasceu do mesmo ventre materno. E por acaso Etéocles, o outro que morreu, não era seu irmão? Sim, era filho do mesmo pai e da mesma mãe. Então por que presta-se homenagem a um que representa a crueldade para com o outro? Te garanto que esse outro que morreu não faria tal acusação. Sim, visto que você honrou com sua ação aquele que se tornou criminoso. Polinices também não era seu escravo, mas seu irmão. No entanto, devastava o país que o outro defendia. Seja como for, Hades exige que a ambos se apliquem os mesmos ritos. Não é justo dar ao homem de bem tratamento igual ao do criminoso. Quem nos garante que esse preceito seja consagrado na mansão dos mortos? Ah, nunca! Nunca um inimigo me será querido, nem após a sua morte. Eu não nasci para partilhar de ódios, mas somente de amor. Então desça a sepultura. Já que quer amar, ame os que lá encontrar. Enquanto eu for vivo, nenhuma mulher me dominará. Eu próprio me sinto revoltado contra as... E não posso conter minha tristeza ao ver Antígone dirigir-se para seu leito nupcial, o túmulo, onde irão dormir todos os humanos. Cidadãos de Tebas, minha pátria, vejam-me caminhando para o meu fim, contemplando a luz do sol pela última vez. Hades me arrasta viva às margens do rio Aqueronte. Você irá coberta de glória a essa mansão tenebrosa, sem que receba a morte pela espada. Por sua própria vontade, única entre os mortais, irá descer ao Hades. Sem que chorem por mim, sem amigos, desgraçada. Sou conduzida nesta fúnebre viagem. Não poderei mais ver a luz sagrada do sol. Que ninguém lamente meu destino. Que ninguém suspire por mim. Guarda, sabe que essas lamentações, esses gemidos antes da morte não teriam fim, se o condenado pudesse prolongá-los o quanto quisesse? Por que não a leva já? Acabe com ela como ordenei. Deixe ali na abertura da pedra só para que morra, ou que fique sepultada viva. Para nós, nenhuma culpa haverá na morte dessa jovem. Ela, porém, nunca mais poderá aparecer entre os vivos. Ó túmulo, ó leito nupcial, eterna prisão subterrânea, para onde caminho para me juntar aos meus entes queridos, visto que Perséfone já recebeu quase todos entre os mortos. Que eu seja a última a descer ao Hades antes do desfecho natural dos meus dias. Lá, pelo menos, tenho certeza que minha chegada agradará meu pai, a minha mãe e você, meu querido irmão.
Quando morreu, eu cuidei do seu corpo com minhas próprias mãos. Fiz libações fúnebres e hoje, Polinices, porque dei sepultura a seus restos mortais, essa é minha recompensa. Mas acredito que no julgamento das pessoas sensatas, eu fiz bem. Deuses imortais, qual das suas leis eu desobedeci? De que adianta implorar aos deuses? Que ajuda deles posso receber se foi por minha devoção que atraí para mim esse castigo? Se essas coisas merecem a aprovação dos deuses, reconheço que sofro por minha culpa. Mas se vem de meus inimigos, eu não os desejo um sofrimento mais cruel do que o que vou passar. Sempre a mesma tempestade a agitar sua alma sofredora. Não se anime se pensa que pode atrasar execuções de minhas ordens. Ó cidade de meus pais, terra tebana, ó deuses, autores da minha raça, me vejo arrastada. Chefes tebanos, vejam como sofre a última filha de vossos reis, e que homens a punem por ter praticado um ato de piedade.